Estamos aqui em junho de 2020, um ano especialíssimo para todos nós. Mais especial porque nós estamos refletindo sobre absolutamente tudo que sabíamos sobre as coisas, né? Reposicionando entendimentos. E isso tem sido muito legal. Eu tô ficando extremamente satisfeita nessa condição de entender como as coisas de fato são, porque o nosso ritmo de vida nos dava muito essa necessidade de caminhar, de correr, de estar em busca de sempre, e às vezes nos tirava o tempo de refletir, de pensar sobre as coisas, a nossa própria prática. Veja que absurdo, né? Veja que absurdo, e nós adoecíamos às vezes por isso. Na verdade, a humanidade está doente, né? Está em exaustão, e às vezes é necessária uma parada dessa. Acho que é extremamente pertinente. Por mais negativos que pareçam, as trágicas condições de vida e a condição do capital e de como isso está circulando para a gente, tem sido uma possibilidade muito grande de repensar determinadas coisas. O educador, talvez, principalmente, seja aquela área de atuação profissional em que a gente está precisando, tentando e vivendo, experimentando essa transformação de forma mais abrupta e de forma mais intensa, eu diria. E a gente vai revisitar, né, algumas coisas da nossa vida profissional. E eu revisitei, até por força de uma atividade que tive com uma escola, as competências do ensinar, né? As competências do professor de Perrenot, sociólogo, que escreveu esse material há 20 anos, mais ou menos, e que trabalha muito debruçado em cima da questão da formação do professor, de quem é esse profissional, o educador, né? Me preocupa muito hoje em dia, com as coisas como estão e com essa necessidade desse estudante, da gente rever posicionamentos e romper determinados status que a educação e a escola, e aí eu vou falar escola enquanto instituição, né? Escola de forma geral, essa necessidade de ruptura, de tensionar a ponto de romper determinadas práticas, porque elas já de fato não fazem mais sentido na maioria das comunidades. A gente vai revisitando determinados teóricos. E Perrenot encanta porque há 20 anos ele já dizia que o professor, como qualquer profissional, precisa de competências, além da óbvia, que é a questão do conteúdo. Do professor se espera, no mínimo, o conteúdo, não como uma competência, mas como absolutamente necessário, né? E aí, o que seriam essas competências que às vezes a gente trata com desdém, determinadas características do educador, ou pensa que aquilo é uma característica daquela pessoa, quando tem que ser uma característica profissional do professor, do maestro. Aí eu vou fazer referência ao maestro e vou fazer referência a uma pessoa que foi meu mentor, é meu mentor, que é Walter Maestro, professor Walter Maestro, da Maestro Educação, que é a empresa de assessoria para a qual eu presto serviço também, e que ele fala muito sobre isso, né? O professor precisa parar de achar que ele professa e que é a verdade, ele precisa passar a maestrar, que é harmonizar os saberes e as dificuldades e passar de um mero instrutor para aquela pessoa que coordena a aprendizagem. E isso é muito precioso,
né? Extremamente precioso esse entendimento. E aí vai exatamente de encontro com essas competências do profissional professor, né? Do profissional maestro, do profissional educador. Nós, educadores, precisamos nos convencer e nos profissionalizar. Para isso precisamos estudar, para isso precisamos investir em nossa formação continuada, e aí a gente já vai falando inclusive do que seriam essas competências. Nesses tempos a gente tem visto demais, né? Professores falando que não são youtubers, que não foram preparados para isso na academia. Ora, a gente sabe que a academia prepara para a condição do conteúdo, mas não tem preparado e precisa se reposicionar também para o ponto de vista de quem é esse instrumento, o professor. A maior parte dos docentes que eu conheço e que já me relataram isso, espelham a sua prática pedagógica em sala de aula muito naquele seu professor querido, preferido da educação básica, ou utilizam de forma frequente de algumas práticas de algum professor que usou naquela época quando viveu determinada situação crítica que se assemelha à dele. Então, precisa-se entender que existem sim competências que nós, educadores, precisamos assumir como nossas e básicas para o nosso desempenho profissional. E isso não nos torna, porque o termo competência está muito ligado à questão utilitarista, mas não precisa ser entendido dessa forma. Enquanto nós não nos fizermos e nos entendermos profissionalmente, nós seremos desrespeitados, né, por um público que pensa que escola é apenas um lugar onde se repete e dá relevância exatamente àquilo que nós sabemos que é o mínimo necessário, que é a questão do conteúdo. Aí a gente vai falar um pouquinho dessas 10 competências, só para que vocês percebam que não está fora do padrão que a gente espera para o bom maestro, o bom educador. E que ele precisa, como Antônio Novoa diz, né? O educador precisa ser extremamente reativo, se reinventar, se reconstruir em toda situação de desafio que se coloca. Então, necessário se faz que nós, profissionais da educação, nós assumamos essas competências como necessárias para a nossa prática, né? E é necessário que a gente se coloque como profissionais que viabilizam essas práticas, dessas competências. E aí eu vou falar de uma a uma para que vocês percebam que nada é diferente do que a gente espera daquele bom mentor, né? Bom, são 10 famílias. Dentro de cada família, a gente vai desdobrando de acordo com a realidade escolar, da unidade escolar. A primeira competência, organizar e estimular situações de aprendizagem. Muito mais do que planejar uma aula e planejar o que vai se ensinar, é planejar com intencionalidade aquilo que a gente sabe que é necessário que o aluno aprenda. Lógico, e sempre pensando que os alunos não são páginas em branco. Os nossos estudantes trazem histórias pessoais que nós precisamos implementar e precisamos considerar nas nossas aulas. Então, organizar e estimular situações de aprendizagem é uma competência extremamente especial para nós, educadores. Nós precisamos nos preocupar muito, porque o nosso conteúdo já sabemos, como é que com relação àquela turma específica que se apresenta naquele momento para mim, eu vou implementar ou auxiliar na materialização de aprendizagem. Isso sim é competência profissional. A segunda, gerar progressão de atividade. Nós, educadores, sabemos coisa que às vezes as famílias pensam que dominam, até porque a maioria das famílias oriundas entendem escola como aquela instituição que não mudou
né, ao longo do tempo, e mudou muito pouco de fato. Nós sabemos que um aluno não começa e termina um ano e ali ele está completo, né? Aquilo é uma progressão. Determinados alunos cumprem os objetivos que a gente coloca para o ano letivo, poucos. E eu corro o risco de dizer que nenhum cumpre, porque devem existir uma série de objetivos a serem alcançados e é muito difícil que a gente consiga alcançar todos os objetivos dentro do nosso componente curricular e dentro das características socioemocionais esperadas, né? Eu, enquanto educador, preciso gerar essa progressão e fazer esse controle, esse monitoramento. Quem é esse aluno que começa, quem é o aluno que acaba e como eu resgato esse aluno no ano que vem, né, no ano seguinte. Isso é extremamente necessário, esse posicionamento exato de quem é esse meu estudante e para onde ele irá, qual é a trilha, qual é o fluxo pedagógico individual daquele aluno. Competência do professor, só o educador pode monitorar e fazer esse controle, essa tabulação de dados tão importante. Terceira competência, conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. Nós temos turmas, às vezes, de 30 alunos e nós precisamos entender, e entendemos, sei que entendemos, que esse grupo é extremamente heterogêneo. Eu não preciso encarar frente a frente nenhuma turma para dizer aqui agora que absolutamente todos os grupos de aprendentes são diferentes. Nós sabemos disso. Trazem histórias diferentes, têm ritmos diferentes, têm condição de entendimento diferentes e determinadas abordagens metodológicas cabem para uns e não cabem para outros. E a gente vai, ao longo do nosso percurso de aprendizagem, reformulando o nosso planejamento para que ele vá aos poucos diminuindo essas diferenças que nunca vão deixar de existir. Então é importante que eu consiga estabelecer esses dispositivos de controle e monitoramento das diferenciações dentro da minha classe de aprendentes. Quarta, envolver os alunos em suas aprendizagens e nos trabalhos. Os estudantes, de forma geral, têm tido muito pouco afeto pelo conhecimento. E isso, se a gente for falar em culpados, coisa que eu não acredito, acho apenas que a gente é descuidado quando não compreende que é necessário que eu linke o meu aluno, o meu estudante, o jovem e a criança afetivamente aquilo que eu coloco em sala de aula ou que eu trago por intermédio deles para a sala de aula. Se ele não estiver linkado, se ele não estiver enlaçado afetivamente, entendendo qual é a utilidade daquilo na vida dele, ele não estabelece vínculo com o conhecimento, não estabelece nunca uma relação de prazer. E isso é um problema grande, porque a escola não pode ser chata o tempo todo. A escola tem que ser e deve ser trabalhosa. A escola é um espaço complexo. Aprender é complexo e é competência minha de educador tornar essa possibilidade de aprender prazerosa para o aluno, assim como é para mim, educador. Se não for, algo está errado. Quinta competência, que essa é importante para todos, trabalhar em equipe com o meu igual, o educador, e aí estabelecer práticas multi-interdisciplinares e fazer com que o meu estudante consiga trabalhar em equipe, consiga trabalhar coletivamente. O mundo hoje é em rede, o mundo é coletivo, é extremamente necessário que eu viva bem em rede. Isso é um trabalho muito maior para a gente educador do que para o aluno, porque o aluno nasceu na rede e compreende essa condição sistêmica, mesmo que não saiba verbalizar. Mas nós, profissionais, temos às vezes dificuldade, tanto que nos compartimentalizamos dentro das nossas áreas de conhecimento, o que é uma pena, porque absolutamente tudo se enriquece quando eu decido que tudo se encaixa, né? Se encaixa entre as áreas e se encaixa com o mundo. Tudo se enriquece na escola. Então, competência 5, trabalhar em equipe, necessário, urgente, eu diria. 6, participar da gestão da escola. Bom,
O professor, historicamente, nós sabemos que precisa estar em várias escolas, né? Precisa estar na rede pública e na rede privada, precisa estar em mais de uma escola. E isso faz com que ele precise se adaptar a uma série de visões, filosofias e posturas escolares, porque, claro, cada instituição escolar tem o seu conjunto de crenças e a sua filosofia, que é muito própria. E aí cabe, enquanto educador que sou, que eu entenda e participe dessa filosofia e dessa postura, porque eu não posso ser igual em todas as unidades escolares das quais eu faço parte, porque elas pensam educação diferente. Então eu preciso estar antenada com aquela escola que eu represento quando eu estou ali dentro, senão eu trabalho contra ela, eu trabalho contra o que ela acredita, e isso é muito sério, porque o estudante percebe isso, e percebe que ou aquela prática está deslocada do que a escola propõe, ou que não faz sentido o que o professor está fazendo, é apenas aula por aula, e isso não é bom no processo de aprendizagem, isso não é legal. Então, participar da gestão da escola, estar por dentro do que a escola é e pretende ser, informar e envolver os pais. Eu preciso ser o educador dos filhos, né, desses pais e mães. Eu preciso ser aquela referência. Então eu preciso envolver as famílias na prática e no fluxo pedagógico. Parece piegas e as escolas falam muito de parceria, mas na verdade não, é muito trabalhoso você trazer a família para dentro da escola. É importante que a escola comunique bem que tipo de escola é, qual é a sua prática pedagógica, para que a família, ao aceitar e trazer o seu filho para ir para dentro, ela saiba com que vocabulário, com que práticas ela vai arcar a partir daquele momento. Então, comunicação é importante, informar e envolver as famílias enquanto educador, enquanto professor, é extremamente importante. Competência 8, a gente agora está vivendo a eclosão por necessidade, por imposição disso, né? Tem coisas que a gente só aprende na dor, essa foi uma. Utilizar as novas tecnologias, né? Há 20 anos se dizia que o bom educador precisava utilizar das novas tecnologias e a gente se negou tanto. Quantas vezes eu já ouvi, eu já tive informação com grupos de formação de professores, onde uma professora me disse: professora, eu não sei usar o e-mail. Imagine como é estar em sala de aula sem saber usar um e-mail, sem saber usar as redes sociais, sem saber usar as plataformas e tendo muito medo dessa condição, né, digital. Não é possível, então, utilizar das novas tecnologias. Se há 20 anos atrás nós educadores já estivéssemos utilizando, hoje não precisaria fazer um texto para dizer que eu sou professor, não sou youtuber. E isso é uma bobagem, eu diria, e não estou desconsiderando a dificuldade que nenhum dos professores teve. Estou apenas dizendo que nós somos reativos e nós precisamos nos adaptar a qualquer condição que se coloque, porque toda a área de atuação profissional vai se adaptar a qualquer situação de desafio que se coloque. Nós, educadores, não seríamos diferentes. Competência 9, enfrentar os deveres e os dilemas éticos profissionais. Também, né, gente? Quantos dilemas e quantos deveres éticos. E o principal deles é planejar intencionalmente a forma de aprendizagem, observar a minha turma com justiça e fazer acontecer o que eu sei que é ético, né? Que é materializar o aprender na minha prática docente. Né? E traçar com a minha turma essa possibilidade real, que não seja um faz de conta, né? Então, enfrentar esse desafio é extremamente necessário. 10ª competência, gerar sua própria formação contínua. Essa é a cereja do bolo, né? Eu não posso pensar que porque eu sei o conteúdo de meu componente curricular, eu paro por aí. Né? Existem necessidades e cada vez maiores dos nossos grupos de aprendentes de rever
determinadas abordagens metodológicas, possibilidades, e o estudante exige muito isso, que o profissional da educação veja de que forma nós vamos trazendo essas pessoas para ter o prazer de conhecer e de aprender. Nós precisamos dessas pessoas que tenham afeto pelo aprender, porque é o aprender que faz com que a gente queira fazer diferente no nosso próximo passo, no nosso próximo momento de intervenção na sociedade, que é uma das competências da base, né? Eu preciso conhecer para intervir. E se eu não tenho prazer com o conhecer, eu não vou poder intervir. Nós precisamos de pessoas diferentes. Esse momento aqui de vida já vai se alongando, porque é muito apaixonada a minha fala sempre sobre essa questão do professor e do educador e do seu vínculo afetivo com a sua possibilidade de materializar e de ser um apoio importante nessa pessoa que está aprendendo a aprender. Né? Aprendendo a ser, aprendendo a fazer. Então é sempre muito eloquente. Eu termino me alongando e peço a vocês que, sabendo e entendendo como é importante essa prática diferenciada do educador nos dias de hoje, compartilhem esse vídeo se gostaram, utilizem em suas formações, insistam no professor, porque ele é um grande profissional e ele é extremamente necessário. Um abraço a todos, se inscrevam no canal, vamos lá no meu canal, no meu Instagram também, anamelo_educação. Estamos sempre à disposição para discutir essas temáticas que são tão necessárias. Abraço a todos, beijo grande.